Pode não haver consenso sobre se Jesus Cristo foi o último dos profetas, mas com certeza foi o maior de todos. E não apenas sua própria vida foi uma profecia cumprida, mas, de acordo com a Bíblia, Jesus também previu inúmeros eventos. Estes vão desde episódios de sua própria vida, incluindo sua morte e ressurreição, até o futuro de Israel e seu povo. A maioria das evidências de que as profecias de Jesus foram cumpridas pode ser encontrada na Bíblia, mas também há algumas que se poderia argumentar que chegaram aos livros de história. Nesse vídeo nos aprofundaremos na Bíblia para apresentar todas as vezes em que as previsões de Jesus se tornaram realidade. Jesus previu que suas palavras seriam eternas. Mateus 24:35 diz: Jesus fez a surpreendente predição de que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. Jesus previu que a história de Maria de Betânia seria contada. Os discípulos de Jesus repreenderam Maria de Betânia por desperdiçar muito óleo, depois que ela o derramou sobre o corpo de Jesus. Isso foi feito em antecipação à sua morte. A profecia de Jesus pode ser encontrada em Mateus 26:10-13. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua. Ele também previu que seria traído. A previsão de que um dos discípulos de Jesus o trairia é mencionada em Mateus 26:21-22. E, comendo, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? De acordo com a Bíblia, a profecia foi realmente cumprida por Judas Iscariotes. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Previu que seria abandonado pelos seus discípulos. Mateus 26:31-32 detalha a previsão de Jesus de que seus discípulos o deixariam. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. De fato, todos os discípulos abandonaram Jesus quando ele foi preso. A profecia cumprida é detalhada em Mateus 26:56. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Jesus previu que Pedro o negaria 3 vezes. Ele previu com precisão que seu discípulo, Pedro, negaria conhecê-lo 3 vezes. Mateus 26:33-34 diz: Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. A profecia foi realmente cumprida, cujos detalhes podem ser encontrados em Mateus 26:74-75. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus previu que os governantes religiosos lhe causariam sofrimento. Os governantes religiosos fizeram Jesus sofrer fisicamente. A previsão é mencionada em Mateus 16:21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao 3º dia. Quando Jesus foi preso, os líderes religiosos facilitaram o uso da violência contra ele. Lucas 22:63-65 diz:
E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. E, vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo, profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Previu que morreria em Jerusalém. Mateus 16:21 também menciona que Jesus previu que seu lugar de morte seria Jerusalém. Na verdade, o versículo menciona que Jesus previu que seria morto. Como profetizado, Jesus morreu na cidade de Jerusalém. Marcos 15:40-41 diz: E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam, e o serviam, quando estava na Galileia, e muitas outras, que tinham subido com ele a Jerusalém. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Jesus previu que morreria por crucificação. A previsão chocantemente precisa era a seguinte. Mateus 26:2 diz: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E continua em Marcos 15:25. E era a hora terceira, e o crucificaram. Jesus previu que seria crucificado durante a celebração da Páscoa. Mateus 26:1-2 diz: E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. A confirmação de que a profecia de Jesus se tornou realidade pode ser encontrada em João 19:14-16. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata! Mata! Crucifica-o!
Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. O examinei na vossa presença, e nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Eu o remeti a Herodes. Ele concluiu que coisa alguma digna de morte foi feita. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Como de costume, nessa época do ano, um prisioneiro deve ser solto. Barrabás? Libertem Barrabás. Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o! Crucificai-o! Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Jesus previu a vinda do Espírito Santo. João 14:26 diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A profecia de Jesus foi realmente cumprida no dia de Pentecostes. Atos 2:1-4 diz: E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Previu também a destruição de toda Jerusalém. Jesus previu a destruição da cidade de Jerusalém 40 anos antes de ela realmente acontecer. Lucas 19:43-44 diz: Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados. E te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus previu que o templo de Jerusalém seria destruído. Mateus 24:1-2 diz: E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Jerusalém caiu em 70 depois de Cristo, depois que os romanos tomaram a cidade. Jesus disse que isso aconteceria por eles não o aceitarem como o Messias. Lucas 19:44 diz: E te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus previu que o povo judeu seria perseguido, disperso e mantido em cativeiro. Lucas 21:24 diz: E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Outra previsão chocantemente precisa de Jesus era que o povo judeu seria perseguido. A história nos conta como foi cumprida. Lucas 23:28-30 diz: Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas, e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram.
Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Jesus não apenas previu sua morte, mas também previu sua ressurreição, exatamente 3 dias depois. Os judeus pediram a Jesus um sinal de sua autoridade, e Jesus disse. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. A profecia cumprida foi detalhada em João 2:22. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. De acordo com a Bíblia, as pessoas realmente se lembraram da profecia de Jesus após sua morte. Mateus 27, 62-63 diz: E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Outra confirmação do cumprimento da profecia é encontrada em Mateus 28, 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendes aqui algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao 3º dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.